Oh, glória, paz do Senhor, um maravilhoso dia na presença de Deus. Hoje tive que lembrar de uma história. Quando eu era pequeno, meu pai ele tinha um sítio, nós tínhamos uma criação de gado leiteiro, tínhamos 30 animais, e depois de voltar da escola, nós tínhamos que pegar o gado e levar ele para trás, porque o nosso terreno era pequeno, para levar para o campo, para eles ficarem pastando. E ali atrás tinha sempre uns rapazes que aprontavam com a gente. E às vezes a gente voltava para casa com cicatrizes, machucado, e minha mãe perguntava o que foi. A gente falava daqueles rapazes. No dia seguinte ela preparou um lanche bonitinho, me entregou, falou, ó, entrega para os rapazes e também para a mãe deles, é uma comida. Falei, mãe, é para mim? Não, não, para você não. Na época não tinha esse negócio de lanchinho. Eu achei estranho. Quando eu cheguei lá, os rapazes vieram para cima de mim e falei, olha, minha mãe mandou isso aqui para vocês. Eles falaram, lanche para nós? Eu falei, também não entendi. E, pelo jeito, era uma família muito carente. Eles comeram como se nunca tivessem se alimentado direito. Depois daquilo, nunca mais a gente teve problema com esses rapazes. Eu aprendi uma coisa, esse ano nós estamos com o tema amor. A Bíblia relata, quando nós olhamos a palavra de Deus, ela nos fala a respeito da característica das pessoas que têm amor. E o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele fala no versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos. No versículo 9, bem-aventurados os pacificadores. Eu vejo na Bíblia que as pessoas que realmente são guiadas pelo Senhor, que têm o amor, elas têm um espírito misericordioso, eles são pacificadores e são pessoas que reconciliam. E a gente percebe isso quando você vai andando na Bíblia, você vê em todo lugar essa característica acompanha as pessoas que têm o dom do amor. Um exemplo bem típico, quando olhamos o filho pródigo, a Bíblia nos mostra olhando em Mateus capítulo 5, 7 e 9, a respeito dessa característica, e em Lucas 15, quando o pai do filho pródigo, e a gente vê esse amor que o pai tem, e essa característica que acompanha o pai em relação à atividade dos filhos. E a Bíblia relata, capítulo 15 de Lucas, quando o filho pródigo, quando ele desperdiça, ele sai de casa, ele desperdiça tudo, e mais tarde ele volta para casa, e o pai feliz faz uma festa, mas o irmão mais velho, ele fica muito bravo. E ele não entra para a festa, e o pai sai ao encontro. A Bíblia diz, mas o filho mais velho ficou muito irado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu irado. Daí escreve tudo aquilo que ele falou. Daí no versículo 31, então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. A Bíblia nos mostra essa característica desse pai, esse pai cheio do amor, que ele tinha essa característica de ser misericordioso, de ser reconciliador e de ser pacificador. E nós vemos muito essa característica na Bíblia de pessoas que foram usadas por Deus, porque quando eles são usados por Deus, eles têm o amor de Deus. E é uma característica que acompanha na Bíblia. A Bíblia nos mostra, o apóstolo Paulo ele fala sobre esse chamado que nós temos. Em 2 Coríntios 5, versículo 18, a Bíblia fala, mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação do homem com Deus, mas também da reconciliação de pessoas entre si. E a Bíblia nos mostra sobre essa característica quando nós começamos a andar com Deus, quando permitimos o Espírito Santo ministrar nas nossas vidas. E nós vemos isso já no Antigo Testamento. Histórias onde a reconciliação, quando você profetas ativos em questão, em 2 Reis, capítulo 6, temos uma história muito interessante. É a história do capítulo 6, de 8 a 23, do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, ele tinha o dom de Deus, havia guerra entre a Síria e Samaria e Israel, e quando os soldados da Síria vinham, o profeta Eliseu, ele sempre indicava onde era.
e os soldados de Israel conseguiam escapar. E o rei da Síria ficou furioso, achou que tinha um espião dentro, e eles falaram, não, é o profeta Eliseu, ele sabe até onde você está se movendo. Aí ele pretende capturar Eliseu, e ele vai e cerca, e quando o rapaz sai, ele vê aquela monstruosidade de soldados, e ele fica apavorado, o profeta fala, não se preocupe, estão mais do nosso lado do que do lado deles. E ele ora, fala, Pai, fala, Deus, abre os olhos dele. E Deus abre os olhos do seu auxiliar, ele vê carros de fogo, ele vê que realmente o profeta tinha razão. E a Bíblia relata de que quando ele vê os soldados, ele ora para Deus para cegar os soldados. E Deus atende. Ele abre os olhos do servo, mas ele fecha os olhos do inimigo. E o profeta vem até o inimigo e diz, olha, vocês estão errados, e leva eles até Samaria, quando estão cercados. E ele diz, Senhor, abre os olhos dele, quando eles veem, eles estão no meio, estão cercados. E o rei fala para o profeta, pai, quer que eu mate? Ele fala, não se faz isso, nem com prisioneiros. Ele fala, dá um jantar para eles. Eu fico fascinado, a Bíblia fala no versículo 23, de 2 Reis 6, e ele lhes preparou o maravilhoso banquete, e eles comeram e beberam. Então ele os despediu e voltaram ao seu senhor. E as tropas da Síria não voltaram a invadir a terra de Israel. Houve uma pacificação, houve uma reconciliação. Deus, ele operou através do amor, ele operou que houvesse paz. E muitas vezes nós não percebemos esse chamado que Deus faz nas nossas vidas, que é um chamado que através do amor Deus ele opera nas nossas vidas. Deus tem esse ministério nas nossas vidas. Uma das pessoas que eu acho que mais amou na Bíblia, que é símbolo de Jesus, é José. José foi vendido pelos seus irmãos, foi odiado pelos irmãos, ele é escravizado, mais tarde ele é preso injustamente, mas ele tinha essa característica de amor, de ser misericordioso e de ter dentro dele, esse Espírito de Deus que agia na vida dele, fazia ele também ser reconciliador e pacificador. A Bíblia relata no último capítulo de Gênesis, os irmãos eles estão apavorados, porque agora José é o regente, papai morreu, e ele com certeza ele vai se vingar. Mas José tinha um espírito diferente. José ele tinha essa característica que acompanha os filhos de Deus, que é de ser misericordioso, de ser pessoas que reconciliam, de ser pessoas que trazem a paz. E a partir do versículo 17 de Gênesis 50, os irmãos chegam e falam, por favor, perdoe a maldade e o pecado dos teus irmãos. Portanto, pedimos que perdoe. A Bíblia diz, quando José recebeu a mensagem, versículo 7, José chorou. Ele tinha essa sensibilidade, essa misericórdia, que ele até chorou quando ele viu o que os irmãos pensaram. E ele fala, olha, vocês acham que eu estou no lugar de Deus? E os irmãos se curvaram e José disse, é verdade, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus mudou mal em bem, para hoje estarmos vivos, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês, eu cuidarei dos seus filhos. E a Bíblia diz assim, José acalmou os seus irmãos e os consolou. Pessoas que amam, eles têm essa característica de trazer a bondade, de trazer a misericórdia, de trazer reconciliação, de trazer a paz de um coração agoniado. E Deus, ele ministra nos nossos corações e ele opera, nós podemos permitir a operação do Espírito Santo quando Deus começa a ministrar no nosso coração. Quando Deus derramou o seu sangue em Cristo Jesus. A Bíblia fala que, Paulo fala que Jesus nos chamou para o ministério da reconciliação. E nós estamos vivendo em tempos em que o evangelho é muito afrontado. E a Bíblia nos mostra que a igreja primitiva, a afronta era terrível. Havia mortes, havia execuções diárias de regentes, de césares, imperadores, que chegavam a crucificar os cristãos, enchê-los de piche para iluminar Roma.
E nós vemos que a igreja foi vitoriosa por causa que eles tiveram o amor. Eles tiveram a característica daquilo que Jesus opera. E nós somos chamados a fazer diferença nesse mundo conturbado, nesse mundo que não conhece outra coisa. Eu tive que lembrar da minha mãe, porque minha mãe sempre tinha essa característica. Eu lembro, no colégio eu também tinha desafios pelo fato eu era sempre muito enfermo e era pequeno. E os meninos gostavam de bater em mim. Acho que talvez eu provocava muito. E um dia minha mãe me deu umas balinhas, e não era comum, a gente não tinha. Ela falou, olha, entrega para os teus amigos. Chama eles e fala, olha, trouxe para vocês. E é interessante como aquele presentinho, de repente, fez todos aqueles meus inimigos virarem meus amigos. Nós muitas vezes não percebemos como Deus nos dá o ministério da reconciliação, da pacificação, da misericórdia. Mas muitas vezes nos sentimos agredidos. Eu lembro esses meninos que, quando a gente ia no campo, eles machucavam, e a mãe dizia, eles são muito pobres. São pessoas que têm muita dificuldade em casa, o pai não tem emprego. E isso a gente não percebia na hora. Mas quando o amor de Deus, isso é uma característica das mães. As mães que amam, elas têm essa característica de serem misericordiosas, de serem pacificadoras e reconciliadoras. E muitas vezes nós, ou você que é filho, você não entende como é que ela consegue querer reconciliar, consegue tentar dar razão para o irmão, tentar sempre manter a paz. É porque o amor está no coração dela derramado para todos os filhos. Nós fomos chamados pelo amor de Deus para nós trazermos o amor. Você é o Cristo aqui na terra, você é o amor ambulante, você foi chamado para amar. No mundo injusto, no mundo agressivo, no mundo em que traz muitos desafios. Em Apocalipse, capítulo 1, o apóstolo João diz que ele está na ilha de Patmos por causa do Evangelho. Ele não reclama, ele não murmura, ele não fala que ele está preso, que ele está sendo tratado injustamente, ele só cita, estou por causa do Evangelho. Sabe, irmãos, quando temos o amor de Deus, quando temos esse dom maravilhoso que Deus opera em nós, descansamos em Deus. Não precisamos reclamar, não precisamos permitir que o nosso coração traga palavras que venham do reino das trevas e exalar palavras que não trazem louvor a Deus. Nós fomos chamados para louvar, para adorar. O maior objetivo, o maior dádiva e o maior chamado dos filhos de Deus é a adoração e louvor. E como é maravilhoso quando sabemos que Deus é conosco. A Bíblia fala de que os apóstolos, mesmo quando presos, mesmo quando eles eram castigados, eles tinham um louvor, eles tinham uma adoração, eles louvavam ao Senhor. E essa é a minha oração também, nesse início de ano, quando nós vamos trabalhar o tema amor, que você possa estar permitindo aquilo que muitas vezes se perdeu, aquilo que se desviou, aquilo que se perdeu, aquele amor, aquele primeiro amor, aquela chama que ardia, aquela chama que de alguma maneira ainda está fumegando, mas não está mais tão aceso. E permitir que o Espírito Santo reacenda essa chama. Que você busque na presença de Deus, na sua palavra, na comunhão dos irmãos, na adoração, sabendo que Deus é contigo, que Ele tem um propósito, que Ele tem um chamado e que Ele tem saudade de você. E o maravilhoso é que nós temos um Deus que está esperando a toda hora para nós termos um encontro com Ele. Para nós, no secreto, estarmos tendo essa comunhão com Ele. E Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te glorificar, porque Tu és o Deus que tem mudado a história dos Teus filhos, porque Tu amaste o mundo de tal maneira que deste o Teu Filho, Senhor. Obrigado por esse amor que cede a todo entendimento, esse amor que cede, Senhor Deus, a todo conhecimento, esse amor que cede, Senhor Deus, a tudo que nós, seres humanos, conhecemos. Mas Tu és o Deus, Senhor Deus, que faz o que para nós é impossível, através do Teu amor se tornou possível nas nossas vidas. Vem Espírito Santo de Deus, vem estar ministrando no coração dos Teus filhos. Pai, Tu conheces cada coração dilacerado, Tu conheces cada família, Senhor Deus, arrebentada. Tu sabes do relacionamento paternal, Senhor Deus, muitas vezes muito contundido, muito, Senhor Deus, cicatrizado. Tu és o Deus que pode restaurar, Tu és o Deus que pode trazer o nosso coração, Senhor Deus, ter misericórdia daqueles, Senhor Deus, que nos afrontaram, aqueles que nos magoaram, aqueles que nos machucaram, Senhor, e sermos agentes de reconciliação, de pacificação.
mas precisamos do Teu Santo Espírito, Senhor. Sozinhos nós não conseguiremos, Senhor. Vem, Senhor Deus, capacita-nos a andar na Tua presença, ensina-nos a buscar, Senhor Deus, os Teus caminhos, Pai. E nós Te glorificamos porque Tu és bom, Senhor Deus. Tu és misericordioso. Um dia na cruz do Calvário, Tu pagaste o preço de sangue para que hoje possamos ser Teus filhos. Obrigado pela cruz, Senhor. Obrigado pelo dom do amor, Senhor. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que habita em nós. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina. Obrigado pela Tua igreja, na qual, Senhor, nós somos congregados, Senhor Deus, e Tu nos capacitas, Senhor, a darmos na Tua presença. Vem, Espírito Santo, vem estar nos direcionando, Pai. Nós Te glorificamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.